Desembargador Peterson. Vossa Excelência está por quem? Pelo apenante de recurso adesivo, Excelência. É Fábio, Zona Oeste, se é isso? Quem é a parte que o senhor representa? O Glauton. Ah, sim, porque, perdão, esqueci de mencionar que há um recurso adesivo de Glauton Moscardes Alves. Eu indago se os demais advogados estão presentes. Então já está na tribuna, desembargador Mário Assis, o advogado do recorrente Glauton Moscardes Alves. Pretende fazer uso da palavra e indaga você. Excelência, antes de iniciar o tempo, eu posso disponibilizar o relatório e voto do RESP 1339 para o relator? Não. Não. Indaga a Vossa Excelência que se há necessidade de sustentação. Não. Relatório nos autos, a palavra na tribuna. Senhor presidente Fernando Costa, aqui a quarta Câmara Civil, ilustre relator, doutor desembargador Mário Assis. Vou falar aqui primeiro com relação ao RESP 1339-3113, que sistematicamente vem sendo distorcido para dar um outro sentido que não é o verdadeiro. Existe uma tese aí que tem vingado de que a empresa prestadora de serviços de esgotamento sanitário, se prestar uma das etapas, poderá cobrar pela integralidade de todas as etapas, como se prestasse todas as etapas. Essa tese é tão absurda, ela não se sustenta, que nós podemos imaginar que, se prestar uma das etapas e cobrar por todas as empresas, Brasil afora, que sempre prestaram o serviço parcial e cobravam de forma proporcional, podem passar a cobrar de forma integral, mesmo mantendo, né, o mesmo serviço parcial. Outra coisa, agora há pouco tempo, a SEDAI, né, por conta dessa tese que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal consideram como crime de estelionato, porque né, que pese aí a pessoa jurídica responder ou não, mas passaria a oferir lucro de forma ilícita, porque a SEDAI, aqui no centro da cidade, junto com a Águas de Niterói, passou a desligar as suas estações de tratamento de esgoto. E com uma certa razão, dentro da sua desonestidade. Por quê? Se pode prestar tão somente uma das etapas e cobrar por todas, a SEDAI, né, por que ela vai continuar prestando o tratamento? Desligou aí a estação de tratamento de esgoto, tanto ela quanto a Águas de Niterói. Só que aqui no centro da cidade é outra jurisdição, diferentemente de Campo Grande, que pertence ao Rio de Janeiro, ao território nacional. Aqui o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagrou a Operação Feng Shui para apurar o crime de estelionato, porque as pessoas estavam sendo induzidas a erro, pagando para ter o serviço, e o serviço não está sendo prestado, e o crime ambiental pelo despejo de esgoto em tratamento na Baía de Guanabara. Agora, em Campo Grande, né, só para não perder o raciocínio, aqui, São Conrado, Copacabana, Leblon, Niterói, se jogar esgoto em tratamento nas galerias fluviais, existe uma multa pesada. Se for pego, tem um robozinho, robô espião, 50, 100, 150 mil de multa. Mas aqui quem frequenta é outras pessoas, diferentemente das pessoas de Campo Grande, de cidadãos. Lá são tratados como cidadãos de quinta categoria. Lá pode jogar nas galerias, pode despejar na nossa querida praia de Sepitiba, que muitos não acreditam, mas é uma praia. Já tomei muito banho lá quando criança. Mas lá se jogar não tem importância alguma. Lá não é crime ambiental, não é nada. O tribunal está autorizando a Foz Águas 5, né? E eu tenho contrariado o interesse de pessoas poderosas e tenho sido perseguido por conta disso. A empresa FAB Zona Oeste, né, que aí a nome fantasia seria Foz Águas 5, que já não é mais, agora já passou para a Zona Oeste Mais Saneamento, que o grupo econômico por trás dela, o grupo Odebrecht, sabidamente aí reconhecido como uma organização criminosa, ele participou no processo licitatório, o município abriu a licitação, né, para que ela prestasse todas as etapas, coleta, transporte, tratamento e disposição final. A FAB Zona Oeste fez uma proposta,
ficou de investir cerca de 2,9 bilhões de reais para implantar o serviço integral e cobra pela integralidade para que possa ser ressarcido nos seus custos, prestando todas as etapas. Mas tão somente na rua Camanducaia, em Campo Grande, instalou lá uma agência comercial, tão somente para cobrar da população, né? Oferece para a população e cobra da população o serviço integral. Me faz lembrar aí o senador, me fugiu o nome, Magno Malta, ou mamãe ou papai. Quer dizer que a empresa está autorizada a chegar lá, se estabelecer, os ministros do STJ disseram isso, não disseram, estou com o RESP aqui, não somente a ementa, porque seria desonesto eu pegar tão somente e falar assim, pode jogar nas galerias? Que, aliás, o STJ disse o seguinte, o uso das galerias é permitido sim como sistema unitário. E uma vez sendo utilizada, pode cobrar. Agora, se dermos uma lida no RESP, queria ter disponibilizado para o relator, ele diz o seguinte, que ao contrário do que a Lei 11.445 dizia, que seria o conjunto das 4 etapas, não é nada disso. Aí desse decreto aí 7.210, não tem de cabeça, seria, na verdade, um complexo de etapas autônomas, ou seja, presente uma delas, existe uma prestação de serviço. Por isso que foi cancelada a súmula 255 desse Tribunal de Justiça, que obrigaria a empresa a prestar todas as etapas sob pena de não poder cobrar. Então, os ministros da STJ disseram, não. Agora são etapas autônomas. Coleta, tarifa de coleta. Transporte, tarifa de transporte. Tratamento, tarifa de tratamento. E disposição final, tarifa de disposição final. Agora, por mais óbvio, qualquer criancinha consegue compreender. Se a partir do momento que antes era oferecida as 4 etapas e cobrava pelas 4 etapas, hoje, se pode se oferecer 1 ou 2 ou 3 o serviço parcial, por mais óbvio, por mais honesto que temos que ser, a cobrança também tem que ser de forma proporcional àquilo que está se oferecendo, até porque ela tem que ser ressarcida nos seus custos. Está dito aqui no resto, eu vou permitir ler aqui rapidamente, que eu vou estourar aqui os 15 minutos. Vou abrir aspas. Embora não efetivada todas as atividades que subdividem o serviço de esgotamento sanitário, certo é que algumas das fases foram prestadas, as quais representam um dispêndio ao poder público. As etapas existentes não representam dispêndio algum. Isso qualquer criancinha consegue entender. Ao qual deva ser devidamente ressarcido, ou seja, para ser ressarcido alguma coisa, efetivamente tem que ter visto um custo, né? Aquelas etapas prestadas. Prossegue o RESP. Em outras palavras, o fato de não existir e não está sendo feito o tratamento dos dejetos, estes serem lançados, coisa aqui, ó, a legislação, aí fala aqui sobre a manutenção da infraestrutura de coleta e descarga, ou seja, o resto está tratando da coleta e descarga que faz do ressarcimento, não está falando que para poder ressarcir sobre o tratamento, porque ela não existe. Aqui no final da página 6 diz aqui, ó, ademais, o que se tem que ter em mente, que a finalidade da cobrança, vou repetir, ademais, o que tem que se ter em mente, que a finalidade da cobrança da tarifa é manter o equilíbrio financeiro do contrato, possibilitando. Então, a empresa, ela ganha uma licitação, né, para prestar as 4 etapas, se faz um estudo para que o valor a ser cobrado para que ela possa ser ressarcida nos seus custos, de modo a manter sua saúde financeira. Mas em Campo Grande, sequer nós temos estação de tratamento de esgoto. Ela oferece um serviço 4 etapas, ela sabe que não vai prestar. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão que vai naquela empresa pedir uma informação, ele é destratado. Porque a empresa se recusa a dar informação, porque ela sabe que toda e qualquer informação que ela for dar nesse sentido é contrário a ela. Senhor, essa tese não se sustenta. Ela não se sustenta. Eu venho denunciando isso há 8 anos. Esse advogado, quando vai na agência pedir uma informação, eles negam a dar essa informação, chama a polícia. Chama a polícia, porque não querem dar informação. Porque diz que estaria atrapalhando o bom andamento daquele trabalho que está sendo feito lá. O policial chega, eu pergunto, vocês têm autorização para fazer uso das galerias pluviais para jogar esgoto sem tratamento? Tenho, eu quero ver essa autorização. Aí diz lá o CDC, 70 e pouco, não tenho de cabeça, que constitui infração penal fazer afirmação falsa e enganosa. Aí esse advogado afeito do policial, então dá voz de prisão em flagrante porque ela faltou com a verdade.
Mas o advogado aqui tem que responder, porque tão somente está agindo corretamente. Senhores, é complicado estar assistindo o que eu tenho assistido. Por trás dessa cobrança, nós temos o governador Sérgio Cabral, que assinou o contrato, nós temos o secretário de Obras, Alexandre Pinto da Silva, está na cadeia, em prisão domiciliar. Marcelo Odebrecht, a ex-ministra Helene Calmon, dizia que é muito estranho, quando todas as provas são contrárias à empresa, mesmo assim a empresa sai vencedora. Eu não vou, deixar de falar sob pena de... Posso ser perseguido, posso ser o que for. Nasci, já disse isso aqui, nasci pobre e vou morrer pobre, mas sou um pobre honesto. O que está acontecendo para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com todas as vênias, é uma mancha, uma mácula que dificilmente sairá. Não adianta mais tarde falar que mudou o entendimento, porque não existe entendimento. É reconhecer o erro, é pegar o RESP e ler. O desembargador Zefiro da 13ª Câmara, ele falou de forma contundente: isso não existe no RESP. Alguém começou a repetir isso, falar, e começou a ser repetido, ele fala, e não sabe por quê, da onde é que começou a vir isso. A gente pode compreender os motivos. Tem alguma coisa que está errada, que não está certa. Os novos empreendimentos de Campo Grande, para poder aí fazer um prédio, um condomínio, o município exige que se construa uma estação de tratamento de esgoto, porque reconhece que naquela região não tem o serviço. Aí uma vez lá, o condomínio faz a estação, contrata uma empresa para poder operar a estação de tratamento de esgoto, e na conta vem a cobrança do tratamento de esgoto. Aí eu orientei o cliente, não paga mais não, porque você vai pagar 2 vezes, 4, 5 mil reais uma empresa privada, e depois você vai pagar a Zona Oeste. Ele parou, a cidade foi lá e multou de 11 mil reais, eu já estou me sentindo responsável. No mínimo, eu tinha que ir lá operar aquela estação. Isso está no contrato de concessão. Como é que nós podemos admitir que se estabeleça um edital, se assina um contrato de concessão, obrigando a empresa a prestar as 4 etapas, cobra pelas 4 etapas, ela se instala em Campo Grande, vou repetir, oferece para a população as 4 etapas, em local onde sequer tem estação de tratamento de esgoto. A população de Campo Grande deveria ser tratada de forma diferenciada. Se aqui na Zona Sul não pode jogar esgoto nas galerias de Acopuviais, que é a mesma galeria, e Campo Grande muito menos, a população é sofrida, deveria ter uma saúde mais debilitada. Nós merecemos respeito por parte do tribunal. É uma falácia dizer, essa questão de se pode usar as galerias de Acopuviais é uma verdade, o STJ disseram isso. Só que essas galerias de águas pluviais aqui no Rio de Janeiro pertencem ao município. Essa autorização aí, dizer que pode usar as galerias, nunca foi mostrada. Ela não existe. Hoje, se temos uma documentação, contrato 021/2013, que diz lá na sua parágrafo 2º, cláusula 2ª, somente efluentes tratados poderão ser despejados nas galerias de águas pluviais. As galerias pertencem ao município. Se fosse da Foz Águas, ela poderia fazer uso. O serviço proporcional ele pode ser prestado. É prestado para Águas do Imperador, em Petrópolis. É cobrado de forma proporcional. Só que aqui no Rio de Janeiro, isso não foi feito. O STJ nunca disse que o município do Rio de Janeiro perderia sua faculdade, seu direito de regulamentar o serviço. Ele regulamentou dessa forma. Eu quero que o serviço seja prestado de forma integral. E a cobrança será feita de forma integral. Não existe possibilidade da prestação parcial aqui no Rio de Janeiro. O mesmo tratamento que o Ministério Público deveria dar à população de Campo Grande é esse que dá aqui no centro da cidade, em Barra da Tijuca, quando lá se despeja, vai lá, entra com uma ação popular. Dia 7 de agosto, botei 200 pessoas na porta do Ministério Público. Uma mácula para o Ministério Público que não teve a coragem de sair por lá de fora para conversar com a população que ficou na rua. Senhores de idade. Senhores, a minha parte eu faço. Esse tribunal, uma hora, vai ter que reconhecer. É impossível, diante da repercussão que isso está tendo, negativa para o tribunal, que continue falando, o RESP está dizendo lá na sua ementa. O RESP não é só ementa. Vamos ler o relatório e voto. Está lá dito com todas as... para que ela possa ressarcir nos seus custos pelas etapas prestadas. Esse tema 565,
RESP 139, é só pegar e ler. Não se consegue extrair de lá, não se consegue se extrair de lá, dizendo que se pode prestar uma das etapas e cobrar pela integralidade. Isso não está no RESP. Eu desafio qualquer um, eu largo a advocacia agora. Pretendo largar no final do ano, mas eu largo aqui agora, me comprometo na frente de todo mundo. Eu abandono a advocacia se alguém me mostrar, nesse RESP, aonde está dito que ela pode prestar uma das etapas e cobrar de forma integral o valor. O seu tempo esgotou, doutor. Terminei, excelência. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao ministro relator. Presidente, é uma relação de consumo, sociedade, esgotamento sanitário, atividade complexa a envolver 4 fases: ausência de fornecimento integral do serviço, tarifa de esgoto e legitimidade. A lei número 11.445 de 2007, que dispõe sobre o saneamento básico, define em seu artigo 3º, inciso 1º, a linha B, que o serviço de esgotamento sanitário é constituído pelas atividades infraestruturais e instalações de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados do esgoto sanitário, desde as ligações prediais até o seu lançamento final. No entanto, o julgamento realizado no recurso repetitivo número 1.339.313 do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o artigo 9º do Decreto número 7.217/2010, que regulamenta a referida Lei 11.445/2007, explicita que qualquer uma das atividades prestadas, quais sejam coleta, transporte ou tratamento, é suficiente para, de per si, permitir a cobrança da referida tarifa. A orientação foi firmada no sentido de que a legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente do tratamento final dos resíduos. Sobretudo, porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas. Então, proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas delas. Assim, não pode, de acordo com o novo posicionamento judicial, já firmado, comprovada a realização de pelo menos uma das etapas mencionadas no inciso 9º do artigo 9º do Decreto 7.217/2010, ainda que não ocorra o cumprimento das 4 fases do ciclo de tratamento de esgoto: coleta, transmissão, tratamento e despejo adequado dos resíduos, configura-se a prestação de serviços a justificar a cobrança da tarifa. Portanto, legítima a cobrança da tarifa de esgoto, sendo indevida a supressão total da cobrança ou a restituição de todo o valor recolhido, não podendo prevalecer o recurso adesivo. Entretanto, ausente uma das fases de prestação de serviço,
mostra-se irrazoável e desproporcional à possibilidade de cobrança do valor total da tarifa, que, repita-se, serve para remunerar o serviço. Destaque-se que, no paradigma do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a legitimidade de cobrança, não estabelece o pagamento integral, sendo possível ao intérprete, com base na vedação do enriquecimento ilícito, estabelecer o pagamento parcial da tarifa. Na esteira e procedente deste Tribunal de Justiça, entendo razoável a cobrança do percentual de 50% do valor da tarifa. Juros de memória e correção monetária, que devem observar o verbete singular número 331 desse Tribunal de Justiça. Então, presidente, primeiro e segundo recursos, os quais eu nego provimento, e recurso adesivo parcial provido. Esse é o voto. O eminente relator nega provimento ao primeiro e segundo apelos e dá parcial provimento ao recurso adesivo, indago como vota a desembargadora Renata Costa. Como vota o desembargador Peterson. A unanimidade deu-se parcial provimento ao recurso adesivo, negando-se provimento aos demais. Nos termos do voto do desembargador relator, é o resultado, doutor. Eu vou aqui aproveitar, já que há uma certa relação de assessoriedade, vou chamar logo o número 19 da pauta, que é o retorno de vista, não há sustentação oral, portanto... Excelência, com a devida vênia, eu vou me retirar porque eu não pedi a preferência. Com a devida vênia. Não, retiro.